Pastor Samuel Ferreira. Capítulo 14 do livro de Mateus, verso de número 22 em diante. Verso 22, a Bíblia diz: e logo ordenou, repita comigo a palavra ordenou. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, diga entrassem, e fossem adiante, digam adiante, para outra banda, diga comigo, outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte, diga comigo, subiu ao monte, para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, diga comigo, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, diga comigo, vento contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, diga comigo, por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu tenho entendido na vida que uma das coisas mais difíceis de entender é a chamada de Deus na vida da gente. Por que é difícil entender a chamada de Deus na vida da gente? Porque Deus não se deixa explicar. E Ele não explica aquilo que a gente tem desespero de saber. Ele é Deus. Está acima de nós, sobre nós, muito superior ao que possamos pensar e imaginar. E às vezes, na maioria das vezes, nós queremos encontrar respostas para os nossos questionamentos, respostas para as nossas perguntas, resposta para os nossos anseios, resposta para as nossas dificuldades. E nós vamos desesperados aos pés de Jesus. Vamos desesperados aos pés de Jesus. Falamos com Deus, oramos, perguntamos. As nossas perguntas, Wilson, são perguntas com lágrimas. Não é fácil perguntar. Às vezes são perguntas com indignação, pergunta com dor, pergunta com choro, pergunta sem poder entender até porque estamos perguntando. Mas estamos perguntando. E às vezes esperamos que Deus responda. E Deus quieta. Deus fica quieto. Deus não se permite nem responder. Talvez isso seja parte do grande processo para chegar ao céu, que não é fácil. Quem diz que é fácil ser crente, não sabe o que é ser crente. Quem diz assim, olha, ser crente é uma brincadeira, isso aqui é uma beleza. Irmão, você não é crente. É fácil receber Jesus, isso é fácil. Receber Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Agora, não é fácil permanecer. Eu não quero te desentusiasmar. Eu quero te dizer que muito pior é você ir para o inferno. É muito pior ir para o inferno, mas vai ter que permanecer com Jesus para ir para o céu. E os discípulos, certa vez os discípulos tiveram uma experiência ímpar, que é repetida no livro de Marcos e no livro de João, ímpar de convivência com Deus. A convivência dura, uma convivência que não foi fácil, uma convivência que eles precisavam passar, eles não tinham como se safar disso. Esses fatos são por 3 vezes nos evangelhos repetidos, e certamente são repetidos para que nós pensássemos sobre eles. E essa é uma passagem que Jesus se apresenta em milagre. E eu já disse aqui na igreja, eu volto a dizer a você, milagre nunca será regra, milagre sempre vai ser exceção. O dia que milagre for regra, não é milagre, se torna uma coisa comum. As igrejas desesperadamente, para encherem seus bancos, eu não sei se é esse banco daqui ou banco onde tem a conta bancária, para encher seus bancos, elas
pregam um Jesus que só faz milagre. E ele tem a obrigação de fazer milagre todo dia, como se milagre fosse coisa normal, milagre não fosse coisa excepcional. Se você for entender o que é a palavra milagre, você vai entender que uma das colocações desse termo é exatamente a excepcionalidade. Milagre não é coisa normal, é uma coisa excepcional. Não que eu não creia, pelo amor de Deus, não que eu não creia que nós não vamos ter milagre. Claro que nós temos. O maior milagre é ter nascido hoje. Uma vida em algum lugar do mundo nasceu. Milagre grande é você estar aqui, meu irmão. Milagre, você está respirando. Ô gente, se você não quiser entender o que é Deus, entenda o que é respiração. Se você não quiser entender o que é respiração, pare de respirar. Pare para você ver. Mas a gente não se apercebe da grandeza da coisa pequena. E a gente começa a não valorizar essas coisas. Não, isso são coisas naturais a nosso serviço, porque Deus não precisa disso. A nosso bem. A Bíblia Sagrada diz, nesse texto, que um dia Jesus resolveu conversar com os seus discípulos em outro lugar, de forma diferenciada, e explicando para eles o que ele não tinha explicado ainda. E quando ele resolve conversar com seus discípulos de forma diferenciada, onde ele não tinha conversado ainda, em um local absolutamente incomum, ele prepara uma estratégia única. E as estratégias de Deus, o salmista diz, os seus caminhos não são os meus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. Nesse dia que ele resolve conversar num lugar diferente, de uma forma diferente, com uma estratégia diferente, ele estabelece uma coisa: alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer. Diz a palavra de Deus que ele ordenou. Repita comigo: ordenou-lhes. A Bíblia diz, e ordenou-lhes. Diga, ordenou-lhes. Ordenou-lhes. Diga isso bem alto comigo: ordenou-lhes. O que eu estou querendo dizer com ordenou? Exatamente o que a palavra está dizendo. A Bíblia diz, e ordenou-lhes para que entrassem no barco. Ordenou-lhes para que entrassem no barco. Vamos entender que esse texto é lindo, é aquele texto que Pedro chama ele, me chama para vir ter contigo, Senhor. Ele diz, vem, andou sobre as águas, coisa fenomenal. Ordenou-lhes que entrassem no barco. Mas ninguém entrou no barco porque queria. Irmão, você não encontra na Bíblia. E os discípulos disseram, Jesus, podemos entrar no barco? Não está isso na Bíblia. Você não encontra na Bíblia. E os conselheiros aconselharam para que ele mandasse que eles entrassem no barco. Não está escrito isso na Bíblia. E eles então pensaram melhor e chegaram a uma conclusão, a um concílio convencional: entremos no barco. Não está escrito na Bíblia. Está escrito que Jesus mandou e eles tiveram que obedecer.